Oi, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário você está assistindo esse vídeo, mas vai valer a pena. Hoje a gente vai falar sobre infecção em paciente idoso, né? Quais são os sintomas de uma infecção em paciente idoso? A gente sabe que no jovem adulto é um padrão, mas e no idoso é igual? Será? Vamos falar de infecção urinária, mas você pode colocar essas informações em outras infecções pulmonar, por exemplo, tá? Mas se a gente falar de infecção urinária e a gente começar falando de um adulto jovem, a gente vai perceber que os sinais são muito parecidos. Ardência para urinar, aquela sensação de bexiga cheia que você vai no banheiro e não sai nada e é horrível, né? Às vezes sangramento na urina, febre, né? Geralmente tem febre, dor no pé da barriga e etc. Mas e no idoso? Será que é assim? Nem sempre. E eu não vou generalizar, mas a grande maioria dos idosos tem sinais completamente atípicos e eu vou te contar qual é. Por exemplo, paciente idoso não é muito comum ele ter febre. Não, a gente vai ficar esperando a febre não vai vir, a infecção vai aumentar, vai ficar grave, ele vai internar e vai pegar outras infecções no hospital. Então a gente tem que aprender a ver os sinais e evitar que a infecção fique grave, para poder tratar em casa em vez de hospitalizar. Então, assim, o paciente idoso, ele às vezes apresenta uma confusão mental quando ele está apresentando infecção, tá? Silvana, o que é uma confusão mental? Por exemplo, o idoso está aposentado bastante tempo, mas ele acorda hoje e resolve que ele vai trabalhar. Estranho, né? Um paciente que é completamente lúcido e de repente não está conhecendo o seu cuidador, não está conhecendo a sua família. Problemas mentais, doenças senis não aparece de um dia para o outro, é gradativo. Então, se essa confusão apareceu de repente, ó, o ponto de interrogação aí, ó, enorme para você ficar esperto. Outra coisa, sonolência. Geralmente um idoso ativo, rígido, que faz bastante coisa durante o dia, quer ficar só na cama. Tá legal não? Alguma coisa tá acontecendo. É muito comum a falta de apetite, mas se a gente parar para pensar, o idoso já tem uma certa dificuldade para comer, então assim, não é uma balança muito segura, tá bom? Mas se o seu idoso é acamado, diabético, cardiopata, coloca um ponto de interrogação imenso nessa conversa aí, porque os sinais podem ser, sim, atípicos. Inclusive, o acamado, ele fica extremamente sonolento, a gente chama de rebaixamento de nível de consciência, e isso é muito sério, tá? Então, se você vê que o seu acamado tá um padrão diferente hoje, epa, alguma coisa tá errada. Cada um conhece o perfil do seu acamado. De manhã ele abre o olho, ele tenta se comunicar, balbucia alguma coisa, às vezes movimenta a mão, dá um pouquinho de trabalho na hora de trocar a fralda. E hoje ele tá totalmente calmo, difícil de abrir o olho, não quer nenhum tipo de contato. Alguma coisa tá errada, não é cansaço. Fique esperto. Por isso que eu falo que o paciente idoso ele tem que ter um acompanhamento de um geriatra, porque o geriatra conhece o macete dos pacientes idosos, do mesmo jeito que o pediatra conhece as suas crianças. Silvana, mas ele faz acompanhamento com cardio, com endócrino, com ginecologista, com uro. Sim, eu sei que ele faz. Mas se ele fizer só com o geriatra, também é extremamente importante, porque quando aparecer algum quadro que ele precisa encaminhar para um especialista, ele mesmo encaminha, né? Mas ele conhece as condições do paciente idoso e quais são as diferenças entre o idoso e os outros pacientes. Então, eu aconselho que você leve sempre para fazer acompanhamento com um geriatra, tá bom? E uma dica assim de ouro: paciente idoso com infecção grave faz hipotermia. O que é hipotermia, Silvana? Em vez da temperatura subir, ela cai.
Então, pacientes com temperatura abaixo de 35 graus, alguma coisa muito errada tá aí. Leva no médico, tá? Não espera ficar grave, tá? Porque senão a gente tem que internar, tem que tirar da casa dele e é todo um transtorno envolvido. É muito mais fácil quando a gente consegue resolver em casa, tá bom? É assim que cuida dos nossos velhinhos. Fica aí para a próxima dica.